jogo já tem vencedor! Não! Esse jogo já tem vencedor! Não! O que vocês querem? Vencer! O que vocês querem? Vencer! Quem é que joga com o rato? Quem é que joga com o carro? Quem é que joga com a mão? Então me diz quem são vocês! Os Potiguares! Me diz quem são vocês! Os Potiguares! Me diz quem são vocês! Os Potiguares! Raça! Amor! Comecei no esporte, tá? Através do convite de um amigo, o Paulo Vitor. Ele me chamou para participar direto de um treino de uma equipe que estava se formando aqui em Natal, que era o Hellboys na época, meados de 2007 mais ou menos. Eu comecei pelo convite de dois amigos meus, o Thiago Moreno e o Renato, que viviam me dizendo que praticavam futebol americano, eu não acreditava, né? E aí um dia eu disse, não, eu vou lá ver se realmente esse negócio existe. Achava que era brincadeira deles. Mas cheguei lá, realmente eles estavam praticando alguma coisa parecida com o futebol americano, né? Na época existia o Ponta Negra Bulls, existia outro time que chamava-se Calangos Negros de Natal. Nós treinávamos na areia, a gente nunca imaginou jogar na grama. Eu acho que o pessoal que começou também não imaginava, era mais fácil praticar na areia, né? Porque o equipamento era muito caro, a gente nem imaginava jogar na grama, nem imaginava jogar equipado. Então a gente treinava na areia, bem deficitário, 2, 3 bolas, uma bola com cones. As técnicas a gente aprendia no YouTube. E assim, tinha muito pouco material para ensinar a gente. Jogava por amor mesmo, né? A gente jogava alguma coisa parecida com o futebol americano, mas foi ali onde tudo começou. Todo mundo que chegava não ficava excluído, não ficava se enturmando. Todo mundo que chegava no primeiro dia era como se já fosse da família. É impossível eu falar da primeira vez que eu toquei num capacete e não senti uma coisa diferente. Mas foi muito bacana. Eu não me apaixonei pelo esporte quando eu toquei num capacete, quando eu me apaixonei no esporte praticando ele, né? Durante 2, 3 anos eu fui me apaixonando por um negócio e fui criando a expectativa de que aquilo ia acontecer. Então foram 2, 3 anos de uma expectativa enorme. Quando o meu capacete chegou na minha mão, que eu paguei por ele, estava na minha mão, eu olhava para aquilo ali e falei, caramba, chegamos, bicho. Não é uma coisa que faz parte da nossa cultura. A gente cresce com uma bola de futebol nos pés. Então em 2010 eu estava dentro do Bulls. Mas nesse período entre 2009 e 2010 o Bulls estava negociando a importação dos materiais do México. Então, alguns meses depois, coisa de 8, 10 meses depois que eu entrei no Bulls, a equipe já estava toda se equipando. Então, meu primeiro equipamento que veio do México aconteceu dentro do Bulls. A gente tem que ter coisas que motivem a gente e que mexam. Sempre tem que ter alguma coisa para estar mexendo, para você estar se motivando, porque se você ficar na mesmice, chega na hora que você acaba. Todos os benefícios que a parceria com o América trouxe, não foram poucos, vieram na hora que tinha que vir. O público que tinha que vir veio, a visibilidade que tinha que chegar para que algumas outras portas se abrissem, chegou, as portas se abriram. Mas chegou um momento, mais ou menos ali em 2016, que a gente começou a perceber que essa parceria estava limitando o crescimento do esporte. Foi muito importante para a gente, muito importante mesmo. A torcida abraçou a causa, principalmente em compra de camisas, compra de bonés. Não tanto em jogos, porque os jogos de futebol americano vai mais quem gosta. E a gente quis mexer de novo. Quer dizer, voltar ao tradicional verde e representar o estado, não só a América, mas representar toda uma cultura do futebol americano. Se a gente quer implantar uma cultura do futebol americano aqui, a gente não pode restringir a um time. Por exemplo, meu pai é ABCdista. Aí meu pai não usava a camisa do Bulls, o América Bulls. Ele usava muito uma camisa que eu dei para ele do Recife Mariners, azul e branca, mas a do Bulls ele não usava. O Bulls, na minha época do Petroleiro, já era uma equipe respeitadíssima, campeão do Nordeste e batia de frente com todos os times grandes e eu sempre encarei o Bulls como um super time. Aceitei o convite do Bulls porque o Bulls estava montando um projeto vencedor. Foi isso que me atraiu a sair de Mossoró e vir treinar a equipe, fazer parte do time. Heitor é o cara mais comprometido que eu já conheci na minha vida. Ele respira futebol americano 24 horas por dia. O ritmo dele é intenso. É um dos caras que motiva a gente a continuar também, porque é um cara que puxa todo mundo para cima. Meu primeiro jogo com o Bulls foi no Arena das Dunas. Eu nunca tinha estado no estádio de futebol americano, sendo treinador antes. E já foi no primeiro jogo que eu tive com o Bulls contra o Spectros no Arena das Dunas, ou seja, o time que tinha acabado de ser campeão brasileiro. A gente estava no meu primeiro jogo no ataque, no Arena das Dunas. Mas então esse foi meu primeiro choque de realidade. Você estava em um nível, agora você está em outro com o Bulls.
Então, acho que para mim isso foi uma satisfação, eu ver que eu estava em algo grande no meu primeiro jogo. Chegar no Arena das Dunas, né, carregando a bandeira, o nome e as cores do Bulls Potiguares, aquela equipe que começou há mais de 10 anos atrás, na areia, brincando, entre amigos e sem nem saber direito o que estava fazendo, acho que foi um dos melhores momentos da minha vida dentro do esporte. Eu me lembro muito bem detalhado um momento que a gente ouviu que ia jogar pela primeira vez dentro do Arena. Foi após um treino à noite, era por volta de 1h30 da manhã. A gente fez os treinos como sempre faz numa terça-feira à noite, só que nesse dia o presidente da equipe veio até a concentração da gente no final do jogo, então tinha alguma coisa diferente ali para ser dito, tem uma informação diferente a ser passada. Todo mundo ajoelhado num círculo para ouvir o presidente falar e ele explicando que finalmente a gente ia chegar onde a gente sempre brincava que ia chegar, um dia a gente vai estar no Arena das Dunas, um dia a gente vai estar... A informação bateu muito forte em muita gente. Os meus olhos encheram de lágrima, eu vi muitos olhos cheios de lágrima. Rapaz, a ideia surgiu quando começou a construção. Eu sou meio doido. E o pessoal faz, rapaz, você tá doido. Aí eu disse, começou a construção, disse, a gente ainda vai jogar aí. Jogar aí? É, jogar aí. A gente ainda vai jogar aí. E a gente jogou. Quando a gente veio jogar no Arena, a felicidade e a gratidão era muito pessoal. Pelo menos para mim, o impacto da estrutura já tinha acontecido antes. Mas a partir do momento que a gente saiu do vestiário, que é bem parecido com os outros de Copa do Mundo, mas a partir do momento que a gente saiu do túnel e entrou no gramado, você vê a logomarca do Bulls pintada, estampada no centro do campo, no centro do maior palco esportivo da cidade, foi indescritível. Você olhar para a torcida e ver que tua mãe, tá ligado? Teu pai que tirou do bolso para você comprar uma camisa, para investir no esporte, estão lá te apoiando, foi foda. Tudo isso foi muito forte. Mais do que toda a estrutura física interna do estádio, como eu disse, a gente já tinha passado por isso antes. Mas a emoção de você cantar o seu hino, ouvir o seu hino ecoando dentro de um estádio desse, fez tudo aquilo parecer como mágica. Embora a gente não tenha conseguido vencer aquele jogo, a derrota ficou muito para trás, assim, segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Ninguém tava... Às vezes eu acho que a gente perdeu aquele jogo porque não estava pensando na vitória. Tava todo mundo curtindo aquele momento ali dentro do campo. Se sentir numa coisa que era sonho, numa coisa que você só vê na televisão. Tava no estádio de Copa, acho que no maior jogo que eu já tinha estado. Eu queria estar assistindo na televisão esse jogo e eu estava sendo, no meu primeiro jogo como treinador principal do Bulls, no Arena, numa situação dessa. E eu tenho 21 anos, eu estou vivendo isso. Eu queria fazer parte disso. Uma das coisas que mais me marcam também como atleta do Bulls, que mais importam para mim, hoje é o que faz com que eu continue no time, é o sentimento de família que essa equipe encaixou nos últimos 3 anos. A gente nunca teve um elenco rachado, a gente nunca teve um elenco quebrado, mas a gente também nunca teve um elenco tão unido. A gente fez nesses últimos 2 anos viradas assim que a gente nunca imaginou que faria. Por ver uma equipe que estava junta do início ao fim. Sonhava sair da areia para a grama, sonho, jogamos. Fomos para a grama pintando o campo, depois full pads, arena. O sonho agora é começar a colocar grandes públicos na arena, fidelizar pessoas. O que eu gosto mais é quando eu vejo na rua 2 meninos jogando com a bola. Eu tô vendo que o esporte tá crescendo. Eu quero ser o cara que no começo, nos primeiros 10 anos, esteve junto de Alisson, de Bruno, de Marcelão. Esteve construindo o programa que o Bulls vai levar para a eternidade, espero eu. Nos próximos 2 anos eu vejo o Bulls uma final nacional. E isso bem a curto prazo mesmo. A nossa meta é ser campeão brasileiro. Pode ter certeza que a gente vai buscar isso. Um dia a gente vai chegar lá. Vai ter um time campeão brasileiro aqui do estado. Até porque já teve na Paraíba, porque não pode ter no Rio Grande do Norte, né?